Bom dia, mais um dia abençoado na presença de Deus. Nessa manhã nós vamos para fazer mais um devocional e eu quero te convidar a chamar outras pessoas e abrir o seu coração para tudo que Deus tem para você nessa manhã. Bom dia, bom dia. A palavra de hoje tem um nome assim: você é uma mulher real ou virtual? Você é uma mulher real ou fake news, né? Como tá tão na moda. Que Deus abençoe seu dia, sejam todas bem-vindas nessa manhã. Deus vai falar ao teu coração, que você encha o seu coração de expectativa nessa manhã com o tema: você é uma mulher real ou virtual? E eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração nessa manhã. Sejam todas bem-vindas. Que Deus abençoe cada uma de nós nesse dia. Que você abra o teu coração para aquilo que Deus já tem preparado. Nós vamos orar para começar. Que Deus te abençoe. Sejam todas bem-vindas. Estejam todas preparadas para aquilo que Deus vai falar ao teu coração nessa manhã. É sempre uma alegria a gente poder compartilhar daquilo que Deus tem nos dado. Bom dia a todas, sejam todas bem-vindas. Você é uma mulher real ou virtual? Você é uma mulher real ou fake news? É um tema até engraçado, né? Mas Deus tem falado profundamente ao meu coração através dessa palavra. Vamos orar para começar? Pai, nós te agradecemos por essa manhã de vida. Nessa manhã, o Senhor já renovou sobre nós a tua misericórdia, a tua bondade. E tudo que nós queremos nessa manhã é ouvir a tua voz. Abra os nossos corações para que a gente possa ouvir aquilo que o Senhor já tem preparado para nós nessa manhã. Tem uma mesa preparada para nós, então nessa manhã nós nos assentamos à mesa para comer do pão da vida e para sentir a tua presença nos renovando através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, essa palavra de hoje, ela surgiu lá em março. Em março, eu fui chamada por uma amiga minha, chamada Regiane. Ela sentiu no coração de fazer um grupo durante o mês das mulheres. Chamou praticamente todas as mulheres da cidade. Ela é uma mulher muito dinâmica, muito comunicativa. E aí, ela colocou o nome de Mulheres Reais. E ela me chamou logo de início para poder dar uma palavra para aquele grupo. E eu fiquei pensando assim, o que eu poderia falar sobre isso? Foi quando Deus me deu essa palavra. E eu quero compartilhar com vocês, porque é uma palavra que falou tão forte no meu coração. E agora, relendo ela é tão viva e ela é tão real, porque ela vai fazer parte da nossa realidade. Ela está baseada lá em Provérbios 31:30. É um versículo tão conhecido e a partir desse versículo Deus vai falar com a gente, amém? Fala assim lá: a formosura é uma ilusão. Tem versículos, tradições que falam a formosura é enganosa. E a beleza acaba. Algumas versões dizem, e a beleza é passageira. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada, elogiada. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de mulher real. Uma mulher que é de verdade, sabe? Hoje nós vamos ver as redes sociais, as plataformas e o que a gente pensa, o que a gente olha para essas mulheres. Elas têm a vida perfeita, né? Elas têm o cabelo perfeito, a pele perfeita, o dente perfeito, o corpo perfeito. E aí a gente fica pensando, os filhos delas são perfeitos, eles obedecem, é uma casa perfeita, um marido perfeito. Eu acho interessante quando elas vão ter filho e aquelas gestações assim, tão lindas, parece que ela nunca teve enjoo, nunca aconteceu nada. E aí elas vão para a maternidade, têm os filhos e elas saem sem um pingo de barriga. Elas já saem plenas, no salto, perfeitas. E a gente sabe que essa não é a realidade, né? Muitas vezes a gente olha para essas mulheres e fica até se espelhando nelas, tentando buscar algo que não é real, algo que é ilusório, assim como a gente leu lá em Provérbios agora, em 31. É passageiro, tudo isso é vaidade, né? Salomão já disse isso. E
Nós sabemos o que é ter uma vida real. Nós sabemos o que é acordar cedo, descabelada e às vezes perder o horário. Nós sabemos o que é ter que alimentar, ter que lavar, passar, se preocupar com criança, se preocupar com marido, se preocupar com casa, com dinâmica das coisas. Nós sabemos o que é ter uma vida real. Sabe aquele dia que você acorda já com TPM, não quer sair da cama, ou você sai da cama, não tá nem se aguentando, olha no espelho e sabe que tem que enfrentar um dia inteiro, mas nem ela tá se aguentando? Nós sabemos que é passar por situações de crise financeira, crise no casamento. Nós sabemos o que é ter uma vida real, porque a vida das plataformas, das redes sociais, das novelas, dos doramas, essas vidas não são reais. Mas o que conforta o nosso coração é saber que Deus deixou na Bíblia muitas mulheres que são reais. Muitas mulheres que tiveram medo, tiveram dificuldade, tiveram insegurança, tiveram uma vida que não teve essa segurança, que não teve nada desse glamour. Mas elas não foram esquecidas por Deus, assim como nós também não somos. No nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa vida real, Deus está olhando para nós em cada detalhe da nossa vida. E eu agora quero falar com vocês algumas mulheres reais que Deus deixou na Bíblia para que nós de verdade pudéssemos se espelhar nelas. E antes de começar a falar sobre essas mulheres, eu quero dar uma dica de livro. Eu amo livro, né? A gente tem até um grupo aí de leitura e um livro assim que a gente leu esse ano e falou muito ao meu coração e estava bem conectado com essa palavra, chama Desconectadas. Ela é da Daniela Santos. É um livro que eu indico para você ler, porque ele é um livro assim que vai nos desconectar dessa realidade paralela, dessa realidade ilusória, que muitas vezes nós pautamos a nossa vida e buscamos esse parâmetro de beleza, de realidade que não existe. Então eu quero te dar essa dica aí de leitura, chama Desconectadas. É um livro assim muito poderoso, muito maravilhoso, que vai te ajudar a desconectar dessa realidade. Até de mulheres que às vezes, de pessoas que você segue em redes sociais, te fazer repensar, sabe? Se realmente vale a pena você querer buscar esses padrões. Mas vamos lá, vamos para as mulheres reais. Mulheres assim como eu e você, tiveram desafios no seu dia a dia, mas venceram. Eu quero começar falando de Ana. Ana era uma mulher estéril. E quantas mulheres são estéreis? Estéril de sonhos, estéril fisicamente, estéril nas suas emoções. Quantas mulheres tiveram seus sonhos abortados? Quantas mulheres passaram pela dificuldade de não conseguir engravidar? E Ana, a palavra de Deus diz que ela foi aos prantos no templo e orava e pedia a Deus um filho que pudesse alegrar os seus dias, que pudesse tirar essa vergonha, essa tristeza dela. E a palavra de Deus diz que ela foi abençoada pelo Senhor. E ela conseguiu gerar um filho. E esse filho se chamou Samuel. Samuel foi um dos profetas, eu acredito que um dos maiores profetas que Israel já teve. Ele foi um homem assim cheio do poder do Espírito de Deus. Então Ana é um exemplo de uma mulher real, uma mulher estéril, que era humilhada, que tinha vergonha da sua condição, mas que em Deus ela conseguiu gerar. Uma outra mulher que me chama a atenção, são tantas, né? Esses dias atrás eu estava vendo, a Bíblia tem 177 citações de mulheres. Deus entende o nosso valor, né? Outra mulher que me chama a atenção, Raabe. Raabe era uma mulher prostituta. Imagina, com uma vida de pecados, com uma vida de devassidão, com uma vida de humilhação, de vergonha. Mas Deus olhou para o coração daquela mulher. Aquela mulher, ela salvou os espias que estavam ali em Jericó. E Deus mudou a história daquela mulher, como mudou a história de tantas outras mulheres. Raabe teve a vida dela transformada num tal ponto que ela se tornou uma das mulheres que fazem parte da genealogia de Jesus. Só Deus pode fazer isso, mudar a história de uma mulher dessa forma, de uma vida de pecado e transformar. Sabe por quê? Porque Deus perdoa. Deus perdoa e Ele transforma os corações. E quantas vezes, quantas mulheres
tiveram uma vida de pecado, uma vida longe da presença de Deus e não conseguem se perdoar. Vivem com esse passado tão forte dentro do coração delas. Mas eu quero dizer essa manhã para você que não importa o teu passado, se você levar ele diante da cruz, Jesus tem poder para te perdoar e transformar toda a sua história em nome de Jesus. Uma outra mulher também que me chama a atenção é Ruth. Ruth, ela foge assim dos padrões porque ela é uma mulher que não é da cultura de Israel e ela se torna viúva. Quantas mulheres passando pelo luto, pela tristeza, por um tempo assim tão difícil na vida. E essa mulher viúva, ela vê não só o marido dela morrer, como os cunhados dela, o sogro dela. Mas Deus ali dá uma graça a ela ali diante da sua sogra Noemi. Ela se vê num desafio de ir para uma outra terra, com uma outra cultura. Quantas mulheres saem do meio da sua parentela e tem que morar longe, tem que morar em outro lugar e tem que se adaptar, porque não tem rede de apoio. Muitas não têm rede de apoio, que é tão falado, né? Muitas têm, glória a Deus, mas muitas não têm. Muitas têm a realidade totalmente transformada por conta de situações inesperadas da vida. Mas Ruth é um exemplo de uma mulher que não desistiu, uma mulher que colocava assim, que ia à luta, que não ficava à beira do caminho. Ela se apegou à sua sogra, voltaram para Israel. E Deus mudou a sorte também dessa mulher, trazendo um novo casamento, restaurando a vida amorosa dessa mulher, sentimental. E Ruth, ela foi tão abençoada que ela se tornou bisavó de Davi, bisavó de um rei, né? Então, para Deus não tem impossível. Eu posso ainda dizer sobre Esther. Meu Deus, Esther era órfã. Quantas mulheres nasceram em um lar desestruturado, numa realidade totalmente contrária, né? Sem pai, sem mãe, ou com essas figuras, por mais que estavam ali dentro de casa, mas tão ausentes. E Esther é um exemplo de que essa paternidade, essa maternidade pode ser restaurada em Deus. Ela se tornou rainha. Você imagina de uma órfã se tornar rainha, rainha de um império muito forte, muito poderoso sobre a terra. E ela foi usada por Deus para poder livrar o povo de Israel da total extinção. Deus faz coisas sobrenaturais. Eu ainda posso falar de outras mulheres. Eu poderia falar de tantas outras, de Débora, de Maria Madalena, que estava ali tão perto do ministério de Jesus. Eu poderia falar de Sara. Eu poderia falar de Raquel, de Lia. Mas eu vou terminar falando de mais uma, Dorcas. Eu gosto demais da vida de Dorcas. Dorcas era uma mulher prestativa. A palavra de Deus diz que ela ajudava as pessoas. Ela ajudava os órfãos, necessitados. Ela era uma mulher, assim, muito, muito, muito inspiradora. Uma mulher real, sabe? Como muitas estão aí. Muitas Dorcas, né, estão por aí ajudando outras pessoas no anonimato. Elas não ligam a rede social para mostrar a hora que estão entregando uma cesta básica, que estão ajudando uma pessoa. Elas não ligam a rede social para receber as curtidas, nem os aplausos. Mas quantas Dorcas estão por aí ajudando as outras pessoas, se movendo em favor do próximo. Só que aconteceu uma coisa com Dorcas. Dorcas, mesmo sendo assim uma mulher maravilhosa, ela adoeceu. E ela morreu. Ela morreu. Mas algo sobrenatural aconteceu na vida dessa mulher. Ela impactou tanto o lugar onde ela estava, o ambiente que ela estava, que ela foi ressuscitada. Você agora imagina o testemunho dessa mulher depois que ela ressuscitou. Dorcas é uma mulher para a gente se inspirar. Uma mulher real, que existiu, que entregou a vida e que, por mais que as circunstâncias levaram ela à morte, ela ressuscitou. Ela experimentou o poder da ressurreição e da vida no corpo dela. E quantas vezes, quantas mulheres estão doentes, estão acamadas, mas que nessa manhã você também receba sobre você o poder da ressurreição e da vida. Que você volte a sonhar, que você volte a fazer aquilo que te motivava,
Que nessa manhã você volte a ser real. E eu quero deixar aqui, para terminar, algumas características dessas mulheres reais. Dessas mulheres que nos inspiram de verdade, porque elas existiram de verdade. Foram retratadas na Bíblia para que elas pudessem nos inspirar. O que eu vejo durante toda a vida dessas mulheres é que elas tiveram uma vida real, que muitas vezes não é fácil, mas elas tiveram uma vida confiando em Deus, porque sabia que toda a sua resposta, tudo aquilo que precisa está em Deus, tudo aquilo que você precisa, você pode buscar em Deus. A palavra dele é viva, é eficaz. Então nós vamos ver agora algumas características dessas mulheres reais, que a gente pode aplicar na nossa vida, porque nós somos essas mulheres também. Deus está movendo a nossa vida também. Quantas histórias lindas Deus já fez na nossa vida. E são reais, não são fake news, né? Nós queremos ser mulheres virtuosas e não virtuais. Não mulheres de mentira, mas mulheres de verdades. Que são chamadas num tempo como esse, para essa geração. Para, através de nós, assim, a gente transbordar vida. Tudo em nós transborda vida. Uma vez eu vi uma pregadora aí de May Williams, uma mulher assim de uma sabedoria sobrenatural. Ela diz assim: tudo em nós foi criado para trazer vida. O nosso seio amamenta trazendo vida, o nosso braço é feito assim para aconchegar a criança, para trazer vida, para afagar, né? Nosso útero foi feito para trazer vida, então tudo em nós foi pensado para trazer vida. É isso que Deus quer através de você, trazer vida na sua realidade, naquilo que você tem nas suas mãos. Então vamos lá. A mulher real, ela se veste de armadura. Deus deixou a armadura de Deus para nós lá em Efésios 6:13. Começa a falar da armadura de Deus, capacete, espada, escudo. Nós precisamos dessa armadura para poder viver os nossos dias reais. Não podemos sair de casa sem armadura todos os dias. Quando você se levanta, fala: Senhor, ativa a minha armadura para que eu possa guerrear nesse dia. Às vezes nós temos que realmente matar um leão por dia. Às vezes os dias são difíceis e nós precisamos estar ativadas na nossa armadura espiritual. Então ative ela todos os dias, ela está aí, lê, abre a Bíblia. Nem que você abra a Bíblia ali por um segundo e leia Efésios 6 e fala: Senhor, eu tomo posse dessa palavra. Eu ativo a armadura sobre a minha vida nesse dia. Outra característica é que ela entende que todas as fontes dela estão em Deus. O salmista diz: todas as minhas fontes estão em ti, Senhor, todas. Então não tem situação na sua vida que vai acontecer que você não possa buscar no Senhor a fonte para a resposta, a fonte para a tua inspiração. Aqueles dias mais difíceis, Ele é a fonte. Todas as fontes estão em Deus. Então, para tudo que você precisar, a água para beber, para saciar aquela situação. Todas as fontes estão em Deus. Eu amo isso. Eu amo essa palavra porque ela traz assim alívio para nós. Nós temos uma fonte. Se é problema financeiro, tem fonte. Se é problema emocional, tem fonte. Se é problema na educação dos filhos, tem fonte. Todas as fontes estão em Deus, amém? E também ela se reveste de oração. De oração. A roupa da mulher real, ela é revestida de oração, de súplicas. Sabe, é uma mulher que consegue entender que a oração é a base para a vida dela. Eu me lembro quando os meninos eram pequenos, e principalmente o Isaac, né? Ele já tem 11 anos, e eu não tinha babá eletrônica, mas eu coloquei eles para dormir no quarto deles desde muito pequeno. Coloquei eles ali nos primeiros dias, pertinho de mim, e logo ali, depois que passou aquele tempo da mulher se restabelecer, eu coloquei no quartinho deles. E eu não tinha babá eletrônica. Então eu lembro que eu falava: Espírito Santo, eu tô tão cansada hoje. A gente sabe que esses primeiros dias após o bebê nascer é tão difícil, né? E eu falava: Espírito Santo, eu tô tão cansada hoje. Mas se o bebê acordar, me chama. Porque eu não tinha babá eletrônica, não tinha como, né? E eu lembro que todas as vezes eu acordava. E era assim, coisas de segundo. Eu acordava e o bebê chorava. E eu vi o cuidado de Deus assim nos detalhes da vida da gente. Deus ama estar nos detalhes da nossa vida.
Ele também nos enche de amor. A mulher real é cheia de amor. A gente está vivendo um tempo em que o amor está se esfriando. A gente às vezes está se tornando tão fria, mulheres mecânicas, mas não é isso que Deus tem para nós. Se a gente olhar para essas mulheres da Bíblia, mulheres que nos inspiram, essas mulheres tinham amor, elas viviam amor. E nós temos o amor é Jesus em nós. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Lê lá em 1 Coríntios 13, vai falar sobre o amor, as características do amor. E você pode exalar esse amor. Deus te deu essa capacidade de amar como mulher. Sabe, de amar teu filho, de amar teu marido, de amar teus irmãos, de amar as pessoas que estão à tua volta. O Senhor te encha de amor nesse dia, que o Senhor te encha de paz nesse dia. Busque na fonte o amor, Ele tem o amor para te dar. Mulheres que amam, mulheres que são sensíveis, sabe? Nós temos essa sensibilidade. Eu sei que você tem também essa sensibilidade. Às vezes seu marido chega com uma situação e aquilo assim já te dá uma sensibilidade de você falar, não, isso não é de Deus, nós não vamos fazer. Ou não, isso é de Deus. Seja regrada pelo amor de Deus, que o amor de Deus seja a tua balança, que o amor de Deus seja aquilo que exala de dentro de você, que o amor de Deus esteja sobre a tua vida. E sabe, muitas vezes a gente tem dias que a gente tá bem, e isso é real, e tem dias que a gente tá triste, e também é real. Nós somos feitas de fases, de estações, principalmente nos dias da TPM, né? Tem mulheres que ficam chorosas, que ficam melancólicas, tem outras que ficam irritadas, iradas. Nos dias que eu tô muito triste, o que eu faço? Eu vou aos pés do Senhor. Não vou para as redes sociais. Muitas vão para as redes sociais e aí postam chorando e falando. Não, você não precisa disso. Você aceita em Deus. Em Deus você tem uma vida real. A vida das plataformas é muito ilusória para você se pautar nela. O Senhor quer que você tenha uma vida real, uma vida de verdade com Ele no centro. E por que uma mulher real? Só pra gente terminar. Porque você é filha do Rei dos Reis. Então você faz parte da realeza. Viva uma vida real. Uma vida de uma mulher que faz parte da realeza. Uma vida de uma mulher que é filha do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você é uma princesa do Senhor. Por isso você tem uma vida real, sim. Independente daquilo que você está vendo, você tem uma vida de um pai que te deixou uma herança eterna. Então viva assim. Tem uma frase que uma vez eu ouvi, eu uso muito para mim, então já se tornou minha. Fala assim: olha para cima para a coroa não cair. Você é princesa, você é filha do rei. E nós como princesas, como filhas do rei, nós temos que aprender os valores do rei, os valores do reino, que estão na palavra dele. E buscar em Deus tudo o que você precisa. E não nas redes sociais, não nessas mulheres fake news, não nessas coisas assim tão ilusórias. Às vezes a gente vê elas postando um casamento lindo, viagens assim maravilhosas, e você fica sonhando com aquilo. Mas aí passam uns dias, divórcio, brigas, situações, não é real. Sabe onde é real? Você é real em Deus. Você é real naquilo que Ele sonhou para você. Você tem uma identidade eterna. E Deus quer que você viva essa vida real. Antes de você nascer, Deus já tinha todos os seus dias escritos no livro da sua vida. E essa é a realidade que Deus tem para você. Amém? Que essa palavra possa entrar no teu coração. Que você, a partir de agora, comece a buscar em Deus a sua realidade. Que está nele, que está contida nele. Para que você possa viver não mais como vítima, não mais com comparações, mas viver aquilo que Deus tem para você, porque é único e é real. E já está escrito no céu. Então comece a trazer a existência. Comece a trazer à existência aquilo que já está escrito no céu ao teu respeito, porque isso é real. E Deus dá valor às mulheres. Deus dá valor à tua história.
Deus dá valor àquilo que Ele colocou em você, Ele confia. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia. Que você parta para a sua realidade desse dia, com seus compromissos, com as suas responsabilidades, com aquilo que Deus confiou na tua mão, fazendo sempre o melhor. Lembrando que a beleza, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será glorificada, essa será honrada. É sobre essa mulher que Deus vai honrar. Né? Às vezes a gente fica atrás de tantas coisas e é tão passageiro, mas a eternidade, ela é real na sua vida. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra, porque Ele não desiste de nós. Pai, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra penetra o nosso coração e nessa manhã, que ela penetre o nosso coração, que ela arraste de nós, tire de nós tudo aquilo que não vem do Senhor. Que a nossa realidade seja transformada pelo poder que há em Ti. Nós te agradecemos, ó Pai, porque em Ti nós temos todas as respostas. Essas mulheres que estão escritas na Bíblia, muitas com defeitos, muitas com dificuldades, mas o Senhor deixou elas como exemplo de mulheres que são reais, para que nós possamos nos inspirar e poder cada dia mais estar mais fortalecidas e mais parecidas contigo. Que nós possamos exalar o teu amor, a tua misericórdia, a tua bondade, que nós possamos exalar vida e que nós possamos viver essa vida agradecidas por aquilo que o Senhor já tem nos dado, por aquilo que o Senhor já fez e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nós te agradecemos por esse dia, pedimos que a tua bênção esteja sobre nós em tudo que nós vamos fazer, ó Pai, e que nós possamos ser mulheres reais, mulheres de fato, mulheres verdadeiras, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, que você seja uma mulher real, onde você estiver, exalando o doce aroma de Cristo. Amém? Tchau, tchau.